Bom, pessoal, vamos dar início à aula de hidráulica, tá? Hoje nós vamos falar sobre condutos livres e a utilização da equação de Manning para determinação de vazão em condutos e canais abertos, tá? Então, vou fechar aqui minha apresentação e vou abrir a apresentação do PowerPoint para darmos início à aula, ok? Então, vamos lá. Como mencionado, o tema da nossa aula de hoje é condutos livres, tá? E utilização da equação de Manning, tá? Então, o que vem a ser essa equação de Manning, né? Na verdade, é uma equação matemática proposta para estimar a vazão de fluidos dentro de condutos livres, tá? Eu coloquei aqui condutos livres em vermelho porque condutos livres refere-se a condutos, a locais onde fluidos, né, se movimentam sem a ocorrência de pressão, né, ou são sistemas não pressurizados. Tá? A única pressão que incide sobre os fluidos ou os líquidos dentro desses condutos é a pressão atmosférica. Então são condutos abertos, livres, e esse líquido se move dentro desses condutos em função da força da gravidade. Então é a gravidade que faz com que esses líquidos se movimentem. Tá? Um exemplo são os canais abertos, rios são condutos livres. Tá? Então nós temos a água se movimentando de um ponto mais alto para um ponto mais baixo, dentro do leito do rio, que seria um conduto livre. Tá? E a força que determina esse movimento é a força da gravidade. Então eu tenho um potencial gravitacional maior no ponto mais alto do rio e um potencial gravitacional menor. Então a água se movimenta através dessa diferença de potencial gravitacional ou potencial de energia. Tá? Então a água sai do ponto mais alto e vai para o ponto mais baixo dentro de um sistema aberto, onde a única pressão que incide sobre esse líquido é a pressão atmosférica. Tá? Eu não tenho nenhum sistema gerando pressão, né, pressurizando esse líquido para que ele saia de um ponto e vá até outro. Tá? Então isso é conduto livre ou condutos livres, tá, ok? E a equação de Manning é essa equaçãozinha aqui, ó, que é N vezes Q sobre raiz quadrada de I0, que é igual a A vezes RH elevado a 2/3, onde que o Q é a vazão referente ao líquido num determinado conduto, N é o coeficiente de rugosidade, que é dado por uma tabela. Tá? Eu vou dar essa tabela para vocês. E nessa tabela vocês encontram esse coeficiente de rugosidade. Esse coeficiente de rugosidade refere-se à textura da parede desses condutos. Dependendo da composição da parede desses condutos, existe um atrito da molécula da água diferenciado. Tá? Então, quando a água corre, se movimenta por esses condutos, dependendo da composição do material, tá, dessas paredes do conduto, ocorre maior ou menor atrito da água com as paredes. Então, esse coeficiente de rugosidade está relacionado a isso. Então, um maior coeficiente de rugosidade, né, tem a ver com um atrito maior das moléculas de água, dos fluidos, né, molécula de água da água que se movimenta dentro do conduto com a parede do conduto ou canal ou local onde está sendo transportado esse líquido. Tá? E I0 refere-se à declividade, tá? Que a gente determina em campo em percentual, mas a gente utiliza para fins de cálculo aqui em decimal. A declividade do fundo do conduto, né? Seria a declividade da parte inferior do conduto onde o líquido está se movimentando. A representa a área de uma secção transversal. O que é essa secção transversal? É como se eu fizesse um corte dentro desse conduto e eu olhasse de frente esse corte, né? E eu observaria a área onde o líquido está percorrendo aquele conduto. Ou seja, toda a área dentro daquele conduto que está preenchida por líquido, ok? E o RH, né, é o raio hidráulico do conduto da água que preenche esse conduto. Esse raio hidráulico ele é determinado através de uma equação bem simples, onde eu faço ele é obtido através da razão entre a área molhada, né, a área de água nessa secção transversal, e do perímetro molhado desse conduto. Lembrando que o perímetro nada mais é do que o somatório
do comprimento das paredes ou de toda a área da parede, né, que está sendo molhada pelo líquido quando o líquido se movimenta por dentro desse conduto. Ok? Vai ficar mais fácil de entender aqui na frente quando eu mostrar os cálculos. Então, como eu disse, né, existem valores tabelados por coeficiente de rugosidade dependendo do tipo do material que é constituído a parede do conduto. Tá? E aqui está a tabela que a gente utiliza para poder determinar, né, os valores desse coeficiente de rugosidade. Só um minuto, tomar uma água aqui. Então, dependendo do tipo da parede do conduto, que é a natureza da parede, nós temos inúmeros tipos. E das condições do conduto, se eles estão em boas condições, muito boas condições, condições regulares ou más condições, nós temos valores de coeficiente de rugosidade diferentes, tá? Então, um exemplo aqui, ó, tubos de concreto. Se o tubo de concreto tem a condição da parede do tubo é muito boa, o coeficiente de rugosidade, esse Nzinho aqui, ó, é de 0,012. Se ele está numa condição muito ruim, é de 0,016, tá? Paredes, ó, canais com revestimento de concreto, 0,12. Se a condição for muito boa, se a condição for muito ruim, 0,018. E assim sucessivamente, tá? E assim para todas as outras condições, né, naturezas de parede. Canal dragado, deixa eu ver, canais de alvenaria feitos com pedra empilhada, né, alvenaria de pedra aparelhada, canais feitos com pranchas de madeiras apainadas e assim por diante, ok? Então aqui nós temos inúmeros tipos de materiais do qual é feito as paredes do canal e os respectivos valores do N ou do coeficiente de rugosidade desses materiais, ok? Então, vamos dar um exemplo de como vocês poderiam utilizar essa equação na vida prática de vocês aí. Imagine que vocês estão saindo da universidade aqui e arrumaram um emprego aí com um produtor qualquer e ele deseja montar um sistema de irrigação na propriedade dele, ok? Ele quer lá montar um sistema, o mesmo sistema que é utilizado aqui na região, ele quer montar lá na propriedade dele, tá? E nessa propriedade ele vai fazer o cultivo durante o período chuvoso do arroz, porque é uma região de várzea, brejada, com muita água, é a única cultura que se estabelece no período chuvoso dentro das regiões de várzeas, é o arroz, e no período da seca ele gostaria de plantar soja, milho, feijão ou outras, tá? Dependendo do que venha a convir para ele. Então, ele quer montar um sistema de irrigação que atenda, sirva para esses tipos de cultura nesses dois períodos do ano, período seco e período de chuvas, tá? Então, como é que vocês deveriam proceder para fazer, né, o dimensionamento de um canal de irrigação para atender as necessidades desse produtor, desses sistemas de cultivo que ele deseja implantar, né? Então, a gente tem que seguir alguns passos, tá? Qual o primeiro passo? Primeira coisa, a gente tem que determinar a demanda hídrica da cultura que será estabelecida naquele local. Eu já sei que vai ser arroz no período chuvoso, ou soja, ou milho, ou feijão, ou melancia, ou outra coisa no período da seca. Tá? Então, eu tenho que determinar qual é a demanda hídrica da cultura para o período de máximo demanda evapotranspirativa. Eu vou só dar uma introdução muito breve para vocês aqui, nós vamos abordar isso na disciplina de irrigação e drenagem. Mas o que vem a ser essa demanda evapotranspirativa? Seria a demanda de água pela atmosfera, água da onde? Proveniente do solo. Tá? Existe uma reserva, uma quantidade de água que fica presa no solo, que só é perdida por evapotranspiração, ou seja, só é perdida por evaporação da água diretamente pela superfície do solo ou pela transpiração das plantas que se encontram sobre aquele solo, tá? Aquele local. Então, a água perdida por evaporação e transpiração eu chamo de água evapotranspirada. E quando eu tenho a máxima demanda evapotranspirativa é quando eu tenho a máxima saída de água do solo. Então, como eu faço para determinar a quantidade de água que eu tenho que pôr no solo? Né? Eu tenho que descobrir qual é a condição que eu vou ter a máxima demanda evapotranspirativa do solo. Para quê? É como se eu fosse superdimensionar um sistema.
de irrigação para quê? Para que se ele consiga atender aquela situação onde eu estou superdimensionando, ele consegue atender a demanda de água para qualquer outra situação do ano, para qualquer outro tipo de cultura. Tá? Então eu escolho a cultura que tem um KC, que é o coeficiente de cultivo, tá? Que refere-se à quantidade de água transpirada por um determinado tipo de cultivo, milho, arroz, feijão, sorgo, entendeu? Qualquer tipo de cultivo, eu vou escolher o KC da cultura que mais evapotranspira, ou seja, a cultura que mais precisa de água, e vou estimar essa evaporação para o período que ela mais está evaporando, né, evapotranspirando, no período do ano que existe a maior demanda de água pela atmosfera, ou a maior taxa evapotranspirativa. Que período é esse? O período da seca, os dias mais quentes, os dias mais secos e, de preferência, se forem dias com vento. Aí eu tenho uma alta demanda evapotranspirativa da atmosfera, tá? Para a água que está sendo perdida do solo por evaporação ou por transpiração da cultura. Então, eu determino qual é a máxima demanda evapotranspirativa para aquele tipo de cultura naquela época do ano. Feito isso, eu consigo garantir que esse meu sistema de irrigação, se ele consegue atender aquela condição, aquela demanda, ele atende qualquer outra demanda que venha a existir. Okay? Para qualquer outra cultura, em qualquer outra época do ano. Então, determina essa demanda de água, né, para a cultura no período em que a cultura tem a máxima demanda evapotranspirativa. Ok? Depois eu tenho que determinar a velocidade de infiltração da água no solo, porque a água, no nosso caso aqui, nós vamos fazer canais diretamente sobre o solo. E esses canais, a gente sabe que a água parada dentro deles, ou a água em movimento, né, a água dentro desses canais, ela acaba infiltrando, o solo absorve a água. E eu tenho que descobrir qual é a velocidade que essa água infiltra nesse solo, para saber o quê? Para calcular as perdas de água que eu vou ter dentro do canal durante o movimento da água no canal. Então, enquanto o canal tem água dentro, parte dessa água que está passando pelo canal está sendo perdida por infiltração. Eu determino a velocidade de infiltração, vocês verão como isso é feito na disciplina de irrigação, mas eu faço a determinação, um método bem simples, determino a infiltração e consigo estimar quanto de água eu vou perder naquele canal durante o movimento da água dentro dele, tá? Dentro daquele conduto. Outra coisa, eu tenho que determinar a declividade do fundo do canal ou do conduto. No nosso caso, né, como é um sistema de irrigação utilizado aqui para a nossa região, a declividade do fundo do canal, em geral, é a mesma da superfície do terreno onde está sendo implantado aquele canal. Tá? Por quê? Em geral, a profundidade do canal é paralela, ela caminha paralela à superfície do solo. Então, o canal geralmente é aberto na mesma profundidade em todo o comprimento dele. Então, se eu tenho lá um canal de 200 metros de comprimento, onde eu começo o canal ele vai ter 1 metro de profundidade, onde eu termino o canal geralmente ele vai ter 1 metro de profundidade. Então, a declividade, né, ou a diferença de nível do fundo do canal é a mesma diferença de nível da superfície do solo. Então, se eu determino a declividade da superfície do solo, eu consigo determinar a declividade do fundo do canal do conduto, por onde a água vai se deslocar, ok? Então, determino essa declividade e aí eu vou achar os valores, né, tabelados por coeficiente de rugosidade para as paredes do conduto que eu vou utilizar. Qual vai ser o conduto? Canal, vou fazer canal no solo, canal na terra, canal aberto, né, no solo. Tá? E aí eu vou ter que achar o coeficiente de rugosidade para essas paredes desses canais, né, feito em solo nu, solo cru, tá, ok? E determino também as perdas por infiltração e evaporação em função do tamanho desse conduto ou do comprimento desse canal. Quanto mais comprido for, mais tempo essa água vai ficar ali dentro, né, do ponto onde ela entra até o ponto onde ela sai. Quanto mais longo for a distância entre esses pontos, mais tempo essa água está sujeita a ser perdida por evaporação e infiltração. E eu faço os cálculos, vocês verão isso novamente na disciplina de irrigação, é onde vocês verão isso, mas tenham noção que vocês precisam fazer isso.
Feito isso, calculado essas perdas por evaporação, por infiltração no solo, né? Achada a declividade, o coeficiente de rugosidade para a parede do canal, né? Determinada demanda de máxima, a demanda hídrica para máxima demanda evapotranspirativa da cultura no período mais crítico do ano, né? Eu consigo determinar a vazão, a quantidade de água por tempo que eu preciso para atender minha lavoura, tá? E aí a gente faz uns cálculozinhos, não vou mostrar aqui, mas a gente chega a valores da quantidade de água que eu tenho que aplicar por tempo dentro da minha área. Quanto de água eu preciso para irrigar a minha área, né? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui no nosso caso, nós vamos assumir que a área a ser irrigada é essa área aqui. Isso aqui é na região, tá? Uma área bem plana nas margens do Ribeirão Lago Verde, que é um lago que existe aqui próximo à cidade. E aí o proprietário dessa área deseja construir esse sisteminha de irrigação aqui, ó, implantar esse sistema de irrigação. E aí ele quer construir, na verdade, esses dois canais aqui, ó, do ponto A ao ponto B, e do ponto B ao C e do B ao D. Ele quer fazer esses canais, ok? Nessa área. Ele vai tirar a água daqui do Ribeirão Lago Verde. Como o conduto é livre, é aberto, a água vai ser jogada dentro desse ponto A no canal e por gravidade, essa água vai ser esparramada nesse canal. Quando chegar aqui, ela se divide. Parte da água vem para cá e parte da água vem para cá. Deixa eu botar um apontador aqui, uma caneta. Então, a água sai daqui, ó, vem para B, de B vai para C e de B vai para D, tá? Isso aqui é livre, tá? O movimento se dá pela força da gravidade. A água caminha do ponto, ela percorre do ponto mais alto para o ponto mais baixo, tá, ok? Eu preciso saber o comprimento dos canais, né? Para calcular o quê? As perdas que tem pela evaporação e pela infiltração, né? Aí eu tenho aqui do ponto A ao B, eu tenho 450 metros, está aqui, ó, do B ao C 680 e do B ao D 650, tá? Aí depois de todos esses cálculos feitos e tal, eu cheguei a entender que a vazão que eu tenho que ter chegando, a quantidade de água que tem que ter saindo de B aqui, ó, de A para chegar em B, né? A quantidade de água que tem que passar por esse canal para atender toda a demanda dessa área, né? A quantidade de água que vai ter que passar por esses canais é de 1 metro cúbico por segundo. Essa é a vazão requerida pelo meu sistema. Ou seja, para eu conseguir irrigar toda essa área aqui, tem que passar dentro desses canais aqui, ó, 1 metro cúbico de água por segundo. Essa é a vazão que eu tenho que atender, tá? Para suprir a demanda hídrica do meu sistema de cultivo, do meu projeto aqui para a cultura no período mais seco do ano, para a cultura que mais consome água, tá? 1 metro cúbico por segundo. Aí eu vou dimensionar o meu canal para que consiga ter uma vazão de 1 metro cúbico por segundo. Então a vazão do meu canal tem que ser de 1 metro cúbico por segundo. Que canal? Esses canais aqui, ó. Esse aqui, esse e esse. Tem que ter movimento de água aí de 1 metro cúbico por segundo. Tá? Quer dizer que a cada segundo, nesse canal, tem que passar 1 metro cúbico de água, ou 1000 litros de água por segundo tem que se movimentar aqui dentro para que eu consiga fornecer água para atender todo esse sistema aqui no período mais seco, mais crítico do ano, para a cultura que mais consome água. Feito isso, eu consigo atender essa cultura no período mais seco. Qualquer outra cultura que eu estabeleça aqui, eu consigo atender. A quantidade de água aí vai passar a ser menor. Eu não mais precisarei de 1 metro cúbico por segundo. Muito provavelmente eu vou precisar de menos água, tá? Então, eu dimensiono para condição mais drástica. Se eu atender essas condições, todas as outras eu consigo atender. Então, eu cheguei a um valor que desses canais, eles têm que ser dimensionados para que a vazão dentro desse seja de 1 metro cúbico por segundo, ou 1000 litros de água por segundo. Tá? E aí a gente tem que fazer uns cálculos, né? Para fazer o quê? Para dimensionar como tem que ser esse canal, para que dentro desse canal passe 1 metro cúbico de água por segundo.
tá? Então eu vou utilizar a equação aqui novamente, né? N vezes Q sobre raiz de zero, que é igual a A vezes RH elevado a 2/3, né? Quais valores que eu vou utilizar nessa equação? Olha lá. O valor de N, que é o valor do coeficiente de rugosidade para paredes de canais de terra. Olha lá, tá aqui a tabela. Ó. Natureza da parede. Canais de terra. Os canais são retos, tá? Vocês viram lá na imagenzinha, são retos e uniformes, tá? Então é esse tipo de canal que eu quero lá. E a condição da parede? Muito boa. Por quê? Porque eu vou acabar de fazer o canal. Eu vou lá dimensionar, vai ser construído o canal. Então eu vou assumir que as condições do canal são muito boas, né? Porque vai ser feito naquele momento. Então as condições das paredes são as melhores possíveis, tá? E aí eu tenho que o coeficiente de rugosidade para a natureza da parede desse canal é de 0,017. Pego aqui na tabela, tá bom? E a declividade do fundo desse terreno, tá? A declividade do fundo desse canal, aliás, é a mesma da superfície do terreno. Por quê? Porque a profundidade do canal será a mesma em toda extensão do terreno, não vai ter alterações na profundidade. Tá? Então eu assumo que a declividade da superfície é a mesma declividade que eu vou obter no fundo do canal. Tá, ok? A vazão necessária para suprir a demanda da cultura, né, nessas condições é de 1 metro cúbico por segundo. Quer dizer o quê? Esse canal tem que ter uma vazão de 1 metro cúbico por segundo. Tem que passar dentro dele 1 metro cúbico de água por segundo. Tá, ok? E como é que eu vou fazer esses cálculos, né, para poder chegar às dimensões que eu tenho que ter nesse canal para que consiga passar por dentro dele 1 metro cúbico por segundo, tá? Eu não falei aqui, ó, a declividade é a mesma da superfície e aqui um valor de declividade médio para a nossa região é esse aqui, 0,02%. Tá? O que isso quer dizer? Que a cada 10 mil metros o terreno sofre um decréscimo de nível, uma diferença de altura de 2 metros apenas. Quer dizer o quê? Para eu sair do ponto mais alto no ponto mais baixo num terreno que uma distância de 10 quilômetros, a diferença de altura vai ser de apenas 2 metros. Os nossos terrenos são muito planos, tá? São praticamente mesas, tá, ok? São muito planos. O solo das regiões das várzeas aí é muito plano. Tá? A declividade é muito pequena. Então eu determino que o valor, né, que eu vou utilizar lá, fiz as medições no local, né, usei lá um nível óptico, ou teodolito, ou outro equipamento, para determinar a declividade do terreno, cheguei ao valor de 0,02%. Eu vou usar no cálculo esse valor em decimal. Eu vou só dividir 0,02 por 100 e eu vou obter esse valor de 0,0002, que está em decimal. Como é que eu vou fazer para dimensionar esse canal para que atenda essa vazão de 1 metro cúbico por segundo, né? Eu vou utilizar aqui com vocês um método mais simples e fácil possível, que é o método da tentativa e erro. Tá? O método da tentativa e erro. O que eu vou fazer? Eu vou tentar dar umas medidas para o meu canal e vou ver qual é que seria a vazão para o canal construído com aquelas medidas. Se a vazão for igual, aquelas medidas são as medidas ideais que eu preciso ter no meu canal. Se a vazão for maior do que a necessária, eu tenho que diminuir a área do meu canal, diminuir as dimensões, né, da secção transversal do meu canal. Ou se a vazão for menor, eu tenho que aumentar a área da secção transversal do meu canal para que consiga suprir essa demanda exigida. Então vamos lá. Como eu comentei com vocês, né, a maioria dos canais utilizados, não só na nossa região, mas em quase todos os locais do planeta, quando a água é conduzida sobre o solo, em canais, condutos livres, canais abertos, são os canais trapezoidais, eles têm forma de trapézio. Eu já expliquei na última aula por quê. Se vocês não souberem por quê, acessem a última aula, tá? Que lá está explicado por que o uso dos canais trapezoidais. Tá? Então, nós vamos assumir que nós vamos fazer um canal trapezoidal também, até mesmo porque, ó, as máquinas que fazem, que são as escavadeiras,
né, que abrem esses canais, elas já têm uma concha, que é aquela parte que arranca a terra do local, essa concha já tem uma forma trapezoidal. E a forma, o tamanho, né, e a forma dessa concha está nessas dimensões aqui, ó. Geralmente ela tem 2 metros de abertura na parte superior, 1 metro na parte inferior, e ela rasga o solo a uma profundidade de 1 metro, tá? Então seria mais ou menos isso daqui, ó. É como se, deixa eu botar no computador agora, é como se isso daqui fosse o formato da concha, tá? Aquele braço mecânico enorme dela movimenta uma concha, que quando escava o solo, deixa o solo com esse formato aqui, ó, desse jeito. Então a abertura superior, né, da concha que ela deixa no solo, a abertura superior do canal é de 2 metros, a inferior é de 1 metro, e a altura, né, a profundidade que ela consegue comer aqui dentro do solo é de 1 metro. Então uma concha dessa passada uma vez no solo, forma um canal, um conduto com essa forma aqui, ó. 2 metros de abertura na parte superior do canal, 1 metro na parte inferior e a profundidade de 1 metro. Ok? Então, esse é um padrão de concha de escavadeira utilizado na região. E nós vamos utilizar conchas com essa configuração. Então, nós vamos assumir que o nosso canal será trapezoidal, feito por uma concha com essas medidas, tá ok? Então, vamos lá. Olha aqui. Nosso canal, nosso conduto tem que ter esse formato trapezoidal, né? Então ele tem que ter 2 metros e esse canal vai ter que estar cheio de água. Olha, essa parte azul é a água que está dentro do canal se movimentando. A parte azul representa a área, né? A área molhada, né? A área que está cheia de água dentro do canal, tá? Então vamos lá. Aqui está a equação, beleza? A área do trapézio é dada por essa equação aqui, ó. Base maior mais a base menor, ó, base maior 2 metros, base menor 1, vezes a altura, que é 1 metro, dividido por 2, né? Então eu vou aplicar a fórmula, eu vou ter, ó, base maior é 2, base menor 1, altura 1. Então, ó, 2 mais 1 vezes 1 dividido por 2 dá 1,5 metro quadrado da área do conduto feito por uma passada dessa concha é de 1,5 metros quadrados. Essa é a área da secção transversal. Isso aqui é como se eu estivesse cortando o canal ao meio e olhando de frente para esse corte, tá? Então a área aqui, a parte que vai ser preenchida com água aqui, ó, toda essa parte aqui, ó, vai ter 1,5 metro quadrado. Essa é a área da secção transversal desse canal, tá? Aí eu preciso achar o perímetro molhado, que é essa linha vermelha aqui, ou seja, todo o perímetro do canal que está em contato com a água, que a água está molhando, ou seja, a parte da parede do canal onde ocorre o atrito com a água. Toda essa região aqui molhada está recebendo o atrito da água. A água passa aqui, né, e existe atrito. Como é que eu calculo esse perímetro? Eu tenho que calcular esse comprimento que aqui eu chamei de x, né, o comprimento de x, mais o comprimento de y, mais o comprimento de z. Ó, o comprimento de y é o comprimento do fundo do canal, a largura do fundo do canal. 1 metro, isso eu sei. Agora, e o de x e de y? Né? Pessoal, como é que eu calculo o comprimento de x e de y agora? Ai, professor, não sei, né? Isso aqui, ó, essa figura que forma aqui é um triângulo retângulo. Aí vocês vão aplicar, tá? Aquela equaçãozinha lá do teorema de Pitágoras, tá? Para triângulo retângulo, para achar o valor de qualquer um desses lados do triângulo. O triângulo tem 3 lados, qualquer um desses lados vocês acham o valor, tá? Se você souber 2 lados, você acha o valor do terceiro, beleza? E horas, eu sei o valor aqui de 2 lados desse triângulo. Eu sei que esse lado aqui, ó, essa figura forma um triângulo. Eu sei que esse lado, que é a altura do canal, é 1 metro. Então aqui, ó, eu tenho 1 metro. Opa, um lado do triângulo tem 1 metro. E esse outro lado aqui, a parte de baixo, eu sei que tem meio metro. Por quê? Porque você tem 2 metros em cima, 1 metro embaixo, sobrou meio metro para cá, esse 1 metro está dividido bem no centro do canal, sobra meio metro de cá e meio metro de cá. Meio metro mais 1 metro, 1,5 metro, mais meio metro, 2 metros. E aí, ó, eu teria um retângulo aqui, tá? Então eu sei que um lado tem meio metro e o outro lado tem 1 metro. Eu aplico
né, o teorema de Pitágoras, que me diz o quê? Que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Olha, eu sei que A, eu vou dizer que A é meio. Eu vou dizer que B é 1, ó. A é meio, B é 1, e eu tenho que achar esse que é C. Eu quero achar C. Então, o teorema de Pitágoras me diz o seguinte: A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado. Quando eu aplico na fórmula, eu vou ter meio ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a raiz, né? Ou C ao quadrado. Então, C é a raiz, tá? Deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei, já fiz direto. C é raiz de meio ao quadrado mais... raiz de meio ao quadrado mais 1 ao quadrado. C, que é esse comprimento que eu quero aqui, ó, que é o comprimento de Z e de X. C é igualzinho Z e X, tá? É o mesmo comprimento. C é igual raiz de meio ao quadrado mais... desculpa. C é igual raiz de meio ao quadrado mais 1 ao quadrado. Raiz quadrada de meio ao quadrado mais 1 ao quadrado. Daí, quando eu faço o cálculo, eu vou chegar que o comprimento de C é 1,12 metros. Então, daqui até aqui eu tenho 1,12. Daqui até aqui eu tenho 1. E daqui até aqui eu tenho 1,12 de novo. Então, eu somo x, que é esse comprimento, mais y, que é esse, mais z. X mais y mais z é 1,12, mais 1 mais 1,12 vai dar 3,24 metros. Tá ok? Achei o meu perímetro molhado. Aí eu tenho que achar o raio hidráulico. Tá? Como é que eu acho o raio hidráulico? É só eu dividir a área do canal, que é toda essa área azul aqui, ó, que deu quanto? 1,5 metros quadrados, pelo perímetro molhado. O perímetro molhado deu 3,24. Então, eu vou dividir 1,5 metro quadrado, que é a área, por 3,24 metros, que é o perímetro molhado. Eu vou ter um raio hidráulico de 0,46 metros, tá ok? E aí, eu aplico na fórmula de Manning. Eu sei o M, que eu achei na tabela que era 0,017. Eu sei o Y0, que era o Y que eu determinei lá no campo, que era de 0,02% ou 0,0002 decimal. Eu sei a área, que é 1,5 metros quadrados. Eu sei o raio hidráulico, que é 0,43. Ora, substituo tudo na fórmula. A única variável que eu não sei é a vazão, o quê? E é isso que eu vou achar agora na equação. Então, o meu N, o coeficiente de rugosidade para a parede do canal era 0,017. O meu Y0 em decimal é 0,0002. A área é 1,5 metros quadrados. E o raio hidráulico é 0,46. Coloco na fórmula e chego aqui, que é a vazão para um canal com essas dimensões naquele local vai ser de 0,74 metros cúbicos. Ou seja, 743 litros por segundo. Qual era a vazão que eu preciso? Não era de 1 metro cúbico, não era de 1000 litros. A vazão do canal com essa medida está abaixo da vazão que eu preciso. Quer dizer o quê? Um canal feito com essas medidas tem uma vazão inferior à vazão que eu preciso. Eu não posso ter uma vazão inferior, eu tenho que ter a vazão igual aquela vazão que foi determinada de 1 metro cúbico. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos é aceitável, mas eu não posso ter essa diferença enorme aqui, entendeu? A diferença são de quase 260 litros por segundo. Dá diferença lá na minha lavoura, vai faltar água na lavoura. Então, eu preciso de um canal que tenha uma vazão de 1 metro cúbico por segundo, não 0,7. Então, o que eu tenho que fazer? Na tentativa e erro, eu vou dimensionar o canal com outras dimensões e ver qual será a vazão desse canal com as novas dimensões. E aí, eu aumento a área da secção transversal desse canal. Eu posso aumentar a profundidade dele, fazer ele mais fundo, ou posso aumentar ele lateralmente. Lembrando que canais profundos, mais profundos, é um pouco complicado, tá? Quanto menos você aprofundar no solo, é melhor para você trabalhar. E lembrando que, se eu tiver que aprofundar mais esse canal, essa profundidade aqui, ó, essa largura não vai afundar mais, né?
aliás, não vai ficar mais estreita. A concha tem 1 metro aqui embaixo. Se eu aprofundasse mais aqui, ó, eu poderia descer mais e aqui ter como ia descer isso aqui dessa forma, não é isso? Deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Se eu fosse descendo assim, ó, né? Eu poderia aprofundar esse canal dessa forma, ó. Aí eu ia ter o quê? Eu ia ganhar mais toda essa área aqui, ó, que ia ficar cheia de água. Só que a concha não consegue fazer isso. Para fazer isso eu tenho que fazer, ó, um corte lateral aqui, ó. Porque essa parte aqui, ó, tem que ter 1 metro, que é a largura da base da concha, tá? Então, interessante seria eu fazer isso daqui, ó. Em vez de eu aprofundar, eu aumentar a lateral. Aumenta a lateral do canal. Eu passo a concha aqui, ó, agora, ó. Eu passei a concha uma vez aqui, retirando todo esse estado, depois eu jogo ela um pouquinho para o lado e passo a concha retirando só essa quantidade de terra aqui, ó. E eu aumento o quê? A largura do canal, sem precisar alterar a profundidade. Eu faço com que o canal aumente mais essa área aqui, ó. Tá? Aumenta essa área. E aí eu vou verificar qual seria a vazão com o canal onde eu aumento essa área. Quanto que eu vou aumentar nessa área? Vamos fazer um teste, tentativa e erro. Então eu vou fazer o quê? Antes era 2 metros aqui em cima. Eu vou aumentar 50 centímetros para o lado. Antes ele era aqui, ó. Ele era isso aqui, ó. 1 metro, 2 metros. Eu vou aumentar 50 centímetros para o lado. Aí ele vai passar a ter 2,5 metros na base superior e 1,5 metro na base inferior. A profundidade eu não mexi, pessoal. Não mexi, tá? E aí eu vou aplicar os cálculos de novo aqui. Aplico na equação os valores encontrados. O que vai mudar agora? Somente a base superior e a base inferior do trapézio, tá? E aí eu tenho que a base superior agora não é mais 2, é 2,5. E a inferior é 1,5. A altura mudou? Essa aqui mudou? Não mudou, é a mesma. E aí eu vou ter uma área para esse novo canal aqui de 2 metros quadrados. Essa é a área da minha secção transversal. Vou calcular o perímetro molhado. Tá? O que muda nesse perímetro molhado aqui? Ó? Aqui não muda. Tá? Por quê? Porque a altura é a mesma e a distância aqui, ó, o A e o B são o mesmo, né? 1 e aqui meio. O que mudou aqui? O fundo do canal. O canal agora não tem mais 1 metro de fundo, ele tem 1,5 metro. Então eu faço o cálculo do perímetro molhado usando os mesmos valores anteriores, que é esse comprimento de x e de y não mudou. Y de x e z não mudou, y mudou. Y passou de 1 para 1,5. Então vai aumentar 0,5 metro no perímetro molhado. Eu vou passar de 3,24 para 3,74 metros. Tá? Aplico, né, os cálculos. Vou calcular o raio hidráulico, né, que a área agora é 2 e o perímetro molhado é 3,74. Vou ter um raio hidráulico de 0,53 metros. Essa é a relação, tá, que eu tenho de atrito da água com a parede do conduto, 0,53, e aplico na equação, né? Então vou lá substituir coeficiente de rugosidade, já sei, 0,017, y0 declividade, já sei decimal, já sei a nova área, já sei o novo raio hidráulico, substituo na fórmula e acho a vazão. E aí eu descobri que um canal com essas dimensões agora, 2,5 de boca superior, 1,5 de profundidade, de 2,5 de abertura superior, 1,5 de abertura inferior e 1 metro de profundidade, nessas condições de solo, vai me dar uma vazão de 1,08 metros cúbicos por segundo. Qual era a vazão que eu precisava para atender a demanda da cultura? 1 metro cúbico por segundo. Qual é a vazão que eu tenho para um canal com essas medidas? 1,08. É maior? É maior. Quanto, mano? 80 litros por segundo apenas. Então, eu não vou mexer mais nisso aqui. Isso aqui atende a demanda da minha cultura. Está até com uma sobrinha aqui. Esses 80 litros a mais por segundo não vão interferir aqui nesse sistema. Então eu utilizo
essas medidas para dimensionar o canal para aquela área de irrigação. Então, para atender aquela área de irrigação para a cultura naquele período do ano, os canais têm que ser dimensionados com essa medida: 2,5 m de abertura na parte superior, 1,5 m de abertura na parte inferior e 1 m de profundidade. Que nessa condição de solo com uma declividade de 0,02% e coeficiente de rugosidade, tá? Coeficiente de rugosidade de 0,017, que é a natureza da parede do canal terra, né? O canal é retilíneo, uniforme e é terra, mas em boas condições. Esse coeficiente de rugosidade nessa declividade aqui, com essas medidas eu consigo uma vazão, né, de 1,08 metros cúbicos por segundo. Pronto, pessoal. Esse é o dimensionamento do canal que eu preciso para atender às demandas daquele sistema de irrigação. É isso que vocês precisariam fazer, tá? É bem simples, tá? Método de tentativa e erro é o mais fácil que tem para vocês, tá, ok? Se essa vazão ainda fosse inferior, o que eu teria que fazer? Aumentar o dimensionamento do canal, né? Eu ia aumentar um pouquinho mais a largura. Se passasse muito do valor, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que diminuir. Em vez de aumentar 50, né, de 2 para 2,5, né, aumentar 50 centímetros ou meio metro na largura, eu tinha que diminuir um pouco. Em vez de aumentar 50, eu ia aumentar 25 e ver qual seria o valor da vazão obtida por meio da equação, até chegar num dimensionamento, né, que atenda, que tenha o valor mais próximo possível da vazão exigida pelo sistema. Essa vazão é muito próxima à exigida. Então, eu assumo que um canal com essas dimensões, com esse dimensionamento, atende à necessidade desse sistema, tá, que será implantado. Então, essas são as medidas que eu utilizarei para a confecção desses canais. Tá, ok? Espero que vocês tenham entendido. Essa é uma explicação prática, eu vou estar postando para vocês agora, tá? Dúvidas, entrem em contato, tá, ok? Acessem o vídeo anterior, tá? Que lá tem mais informações sobre isso daqui, e essa parte de demanda hídrica, velocidade de infiltração, perdas por evapotranspiração e tal, é apenas para vocês terem uma ideia que elas existem, e vocês vão ver isso, vão se aprofundar nisso lá na disciplina de irrigação e drenagem. Como aqui é só hidráulica, é só a ideia dessa parte teórica, mas já dando uma aplicação prática para esse conhecimento teórico, já dá para saber que vocês podem dimensionar sistemas de irrigação aqui para a nossa região, utilizando apenas essa equaçãozinha muito simples, porque essa equação é capaz de estimar a vazão de qualquer conduto livre, tá? Então, usa essa equação, dimensiona os canais, beleza? A aplicação dessa fórmula simples desse conhecimento teórico, vocês seriam capazes de dimensionar um sistema de irrigação desse, que existe na região. Lembrando que 90% dos sistemas de irrigação que tem aqui são feitos por outro método, não é tentativa e erro, igual vocês estão fazendo aqui usando os cálculos, não. É feito pelo método do chutômetro. O cara vai, olha do vizinho tem um tamanho parecido com a área dele, usou o canal de tal medida, ele vai lá e faz um canal com a medida similar ou semelhante no terreno dele. Aí tem uma outra área com outro tamanho, né, de área irrigada, e os canais são de tal tamanho, ele vai lá e copia e faz igual. Então, pouquíssimos sistemas de irrigação foram dimensionados dessa forma. Qual é a vantagem disso daqui, pessoal, de usar esse sistema? Você tem as dimensões exatas que tem que ter o canal para atender a demanda do sistema. Qual a vantagem? Economia. Você não precisa movimentar. Muitas vezes alguns canais, como a gente vê aqui, são superdimensionados. Então, o tamanho dos canais é muito maior do que seria necessário. O custo para produzir esses canais é alto, porque tem que ter máquinas escavando o solo para tirar esses canais. Se o volume de água que passa nos canais é muito maior do que precisa, a quantidade de comportas que tem que ter dentro do sistema é maior, o tamanho das comportas é maior. O gasto com madeira, cimento, ferro,
tijolo, mão de obra, terra para fazer aterro e tudo, né? Máquina para escavar, movimenta a terra de um local para o outro, aumenta. Então, um sistema bem dimensionado, você tem uma eficiência na utilização dos recursos muito maior. Tá? Sem contar que, com base num canal desse, você faz o dimensionamento do sistema do seu conjunto motobomba, que se você fizer um canal muito grande, às vezes o cara vai lá e compra um conjunto motobomba muito maior do que ele precisa, tá? Que para poder encher o canal de água, para ele ver o canal cheio de água, ele compra um conjunto motobomba muito maior, o custo da aquisição dos equipamentos é muito alto, consumo de energia altíssimo, tá? E é uma água que está sendo jogada fora, tá? Uma água que não está sendo utilizada pela cultura. É um desperdício a água sendo jogada fora, tá ok? Então, é isso, tá? Nossa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido e dúvidas me contatem no privado, tá ok? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.